Seja bem-vindo, Mayara. Boa noite. Seja bem-vinda. É o que mesmo? Ah. Vamos lá. Hoje é a nossa aula de número 2, aula de automação 2 do curso técnico e eletrotécnica do campo de Camaçari. Hoje são 13 de julho de 2021 e a gente hoje vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Aula 2. Como sempre, eu vou mostrar aqui a questão das atualizações do AVA. Considero importante para manter vocês sempre atentos, né? Lembrar sempre que vocês precisam estar atentos ao AVA, tá? Então temos aqui os contatos, e-mail, o Zap, né? Para uma comunicação mais direta, não necessariamente é mais rápida, quer dizer, é mais rápido que o e-mail, né? Mas o Zap dá para a gente conversar sempre que possível naquele momento ali, tá bom? Tem aqui uma mensagem de boas-vindas, eu não apresentei isso para vocês na aula passada, né? Temos aqui o nosso é, nosso link permanente. Esse link permanente vai ser para todas as nossas aulas. Temos aqui o link para o nosso canal lá, né? É o canal onde está sendo divulgados as nossas aulas e posteriores vídeos referentes à disciplina. Então, a da semana passada já está aqui. Então, se você se inscrever, você vai estar lá recebendo as notificações. Caso contrário, é só acompanhar e estar sempre atento ali ao AVA. Ao AVA não, né? Ao canal mesmo, que é onde serão disparadas algumas atividades também, tá bom? Então, quando houver compartilhamento de vídeo, vai ser pelo YouTube, tá bom, gente? Porque aí a gente não depende do AVA, não depende se o AVA estiver fora do ar, não tem problema nenhum. A gente dá continuidade. E a stream de vídeo, você não precisa baixar, fica lá à disposição. Ok? É, Na sequência aqui nós temos. Aí é uma indicação de biblioteca, né? Eu não sei, dê uma olhada lá depois no site se vocês têm acesso já à biblioteca. A maioria desses livros tem lá. Esse eu acho que tem. Esse aqui não tem. Esse aqui eu tenho certeza que não tem, mas esse aqui tem. Provavelmente esses três têm. Porque enquanto coordenador, na época, eu solicitei esses três livros. Acredito que tenha, tá? Então, dê uma olhada lá, veja aí se vocês têm acesso à biblioteca, ok? Essas são as indicações básicas da disciplina. Não tem um livro que vocês possam seguir, como foi em Automação 1, porque, para mim, os tópicos aqui eles são bem diversificados entre os livros. Nesse tópico inicial, por exemplo, que a gente vai abordar hoje, esse livro é bem bacana, é bem legal. Se vocês tiverem interesse em comprar esse livro aqui é um livro barato. Eu comprei normal, não foi R$ 40, foi R$ 40 esse livro. Mas é um livro bem bacana, bem completo, interessante, resumido, e que vai ser sempre um objeto aí de pesquisa, de consulta para vocês. Tá? Os outros não, os outros partem de 40. Esse aqui é bem caro, não me lembro quanto é, mas é bem caro. E esses daqui é 80, R$ 90, esses dois. Esse e esse de cá. Esse aqui eu não me lembro, acho que parte de 100, não sei. Esse aqui eu comprei na época bem baratinho. Esse livro aqui eu acho que é uns R$ 40. Então, vale a pena, tá? É uma indicação. Se puder comprar eles é bom também, mas esse aqui mesmo eu acho que tem PLC. Eu acho que é esse aqui que tem PLC. Deixa eu ver, é esse aqui.
PLC não. Inversor de frequência e software stat, se eu não me engano, é esse. Esse aqui é bem completinho, eu olhei com mais cuidado nesse semestre, aqui é bem bacana também. Essas aqui são as bibliografias básicas, e são livros bons. Eu tenho outros aqui, mas esses são os melhores, tá? E aqui, depois dê uma olhada lá, leiam o seminário, qualquer dúvida, aí na próxima aula a gente dá aí eu esclareço as dúvidas de vocês. Mas é importante que vocês leiam primeiro, vejam, para depois a gente discutir, tá bom? Tem umas datas importantes, depois deem uma olhada. Aqui nós temos, na verdade, então eu estou dividindo em dois ciclos, porque eu aproveitei que no integrado está se dividindo em dois ciclos. Vai ficar tudo por um, eu vou dividir aqui também com vocês em dois ciclos, tá? Então, no ciclo 1, são os exercícios que irão compor as notas, né, do primeiro ciclo, mais a presença, tá? Já para o ciclo 2, somando 5 pontos. Para o ciclo 2, serão as práticas que vocês irão reproduzir lá no Cadicimo, mais o seminário, que está um pouco mais lá acima, ok? Então, quem obtiver no somatório desses dois ciclos uma nota maior que 6 estará aprovado, ok? Então, eu divulguei esse vídeo essa semana para vocês assistirem e abri aqui um fórum para discussão. E como não teve nenhum, né? Então, esse momento aqui é o momento onde a gente tira dúvida, discute, aprofunda um pouco mais, né? Os assuntos, então, vocês utilizem o fórum para discussão, para ampliar os conhecimentos, ok? Então, por enquanto, é o que nós temos. E o Cadicinho que tem aqui, assim que vocês puderem, dê uma olhada lá, tem um tutorialzinho, um vídeo direitinho, que mostra como baixar e configurar o Cadicinho, ok? Então temos aqui, na verdade, existe um outro software que eu vou colocar aqui, agora que eu lembrei, que eu tenho um arquivo, eu achei o arquivo aqui. Vou ver. Depois eu vou procurar e mando e publico lá no nosso Ava, tá certo? Então aqui é a visão de vocês, de estudante, contato, boa-vinda, link das aulas, link das aulas gravadas, a bibliografia sugestão, né? O seminário, dê uma olhada, nota do ciclo 1, ciclo 2 e a média, o vídeo já divulgado com o fórum aqui também, beleza? Alguma pergunta? Então, como eu mostrei para vocês, nós vamos dividir aqui em 4 tópicos as nossas atividades. O primeiro tópico são conceitos iniciais sobre automação elétrica e de processos industriais. Depois, o segundo tópico, teremos descrição e caracterização de sistemas automatizados. Na verdade, esses dois tópicos meio que vão se encontrar em determinado ponto, depois volta para esses aqui. Então, eles se misturam ali, tá bom? Então, não fiquem confusos não, mas é que isso vai acontecer mesmo, não existe uma confusão nisso daí não. Depois nós iremos verificar, né, e também vão aparecer, né, os dispositivos de atuadores e sensores, lembrando que os atuadores e sensores são os elementos do seminário, né, estão aqui, beleza? O que eu vou mostrar aqui são conceitos iniciais e principais direcionados ao nosso objetivo, que seria caracterização, configuração e parametrização de um controlador lógico programável para acionar motores elétricos, né? Eu estou recortando bem aí. Dependendo aí, a gente pode até avançar mais um pouco, mas a ideia é que a gente só utilize ele mesmo para motores elétricos, ok? Depois temos o controlador lógico programável, que na verdade talvez eu até mude um pouquinho essa ordem, para poder ver se o entendimento fica mais facilitado, né?
Depois a gente parte para a prática do KDC. Ok? Diante do que nós temos no nosso projeto de curso, nossa interdisciplina, infelizmente não dá para pegar um livro desse e concentrar. Né? Dizer assim, não, vamos utilizar tal livro, a sequência adequada é essa. Mas como a gente está reformulando o curso, pode ser que, assim que nós concluímos essa reformulação, seja possível, quando a gente começar a discutir conteúdo, a gente não começou a discutir conteúdo, e sim carga horária e disciplinas e a distribuição delas, né? Isso já foi até realizado, mas por conta da pandemia, outras prioridades surgiram, e isso ficou meio um pouquinho de lado, mas assim que retornar e for discutido os conteúdos, eu vou tentar ver se a gente consegue os conteúdos dentro de um livro para que isso facilite esses nossos desenvolvimentos dentro de sala de aula, tá bom? Então, nosso AVA está aí, fiquem atentos, observem sempre. Essa disciplina, deixa eu ver. Essa semana não disparei, não está lá, deixa eu ver se está lá. Que algumas coisas já estão programadas, tá? Para disparar em automático as atividades. Pronto, já tem aqui uma atividade que vai ser disparada, que vocês vão receber automaticamente, tá bom? Então vamos lá. Alguma pergunta? Professor, haverá um material específico para consulta como na apresentação de automação 1? Não, é isso que eu estava mostrando para vocês. O meu material de consulta normalmente são os livros, tá? Os vídeos, eles complementam esse conteúdo teórico. Tem uma apostila que vocês vão ver que vai ser disparada, né, no conteúdo para leitura nessa semana. Eu acho que vai ser disparada amanhã, tem que rever aí a configuração, mas eu acho que geralmente é depois da aula de vocês. Ela automaticamente dispara. Tem essa apostila de consulta, mas ela vai ser uma apostila que eu comecei e ainda não terminei, então eu vou disparando só os tópicos que são importantes para vocês, né? Fora isso, esses livros, até que talvez você consiga encontrar na internet. Eu até encontrei um desses aqui, mas aí eu terminei não gravando, porque eu já tinha. E depois que eu resolvi colocar isso, que eu lembrei, poxa, já tinha um determinado site, só que eu já não lembro qual é o site. Talvez você encontre algum deles aí, tá bom? Então, dê uma pesquisada aí para ver se vocês encontram. Mas assim, vai ser disparado a apostila, o conteúdo vai ser baseado na aula, apostila, o vídeo divulgado, e com isso aí fecha, porque a gente não tem a biblioteca. Não sei se a biblioteca está funcionando, dê uma olhada lá no site do IFBA, porque esses livros eles têm lá na biblioteca, tá bom? Apostila, você tem apostila não condensada, porque a automação é um assunto bastante vasto, né? E os tópicos que foram escolhidos para o projeto de curso, eles são tópicos direcionados à elétrica. Então, normalmente as apostilas que vocês encontram na internet são as apostilas direcionadas ao curso técnico de automação. Então, ele tem um conteúdo mais extenso, mais apropriado para a automação, né? E aqui é direcionado para o técnico de eletrotécnica. Então, por isso que ele é acionamento de motores na sua essência. Não é como, acho que é Francisco, que é instrumentista, né? A gente não vê todos aqueles instrumentos, transdutores e aí lá vai, né? A gente não trabalha todos aqueles conceitos, porque aqui o curso não tem esse propósito, ok? Então, e a aula gravada, Joaquim, isso. Eu falei o quê? Que nome foi, Joaquim, que eu falei? Nem lembrei. Francisco, se não me engano. Francisco, desculpa aí, Joaquim. Sim, então é esse, viu, Thiago? As aulas, as apostilas que vão sendo disparadas. Se tiver acesso ao livro pela biblioteca ou na internet, né, reforça um pouquinho. E os vídeos que são, né,
também disparado para vocês. Tá bom? Tranquilo. Então vamos começar, né? Então é o seguinte, vamos ver, assim, ontem eu estava estudando, aí eu pensei em fazer algo um pouco, já fiz, mas não funcionou muito bem não, que é não seguir exatamente aquela sequência, né? Pegar a sequência e fazer de uma outra maneira. Pegar a sequência e fazer de outra maneira. Por isso que, às vezes, naqueles 4 tópicos, eles se entrelaçam, né? Não se confundem, mas eles se conectam, né? Que ali corresponde a uma única coisa. Ali não corresponde a várias coisas diferentes. Professor, qual é o livro que o senhor está recomendando? Olha ali, não recomendo. O livro está lá no AVA, viu? Dê uma olhada depois no AVA. Os livros são esses aqui, ó. Ok. Viu? Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro vamos tratar aqui um pouquinho sobre o conceito de automação, né? Eu espero que esse conceito de automação estejam bem aí claros na cabeça de vocês. Então, o que seria a automação? Então você consegue perceber, essa imagem aí tem um propósito de mostrar para você o seguinte. Ao nosso redor, a automação sempre estará presente, né? Nessa vida moderna, né? No nosso cotidiano, nós estaremos sempre em contato com processos automáticos. Então, quando você, por exemplo, tem aqui, ó, o nosso micro-ondas, você coloca lá uma pipoca para fazer, um bolo, né? Qualquer comida, você vai preparar um alimento no micro-ondas, você faz uma programação, você precisa dizer ao micro-ondas qual é o alimento que você está fazendo, ou quais são os parâmetros de cozimento desse alimento. Você vai chegar lá, né, colocar esses dados, vai mandar o micro-ondas realizar o cozimento, e você vai ficar lá olhando? Vai ficar lá olhando? Não, vai colocar o temporizador, né? Você vai. A ideia é que o micro-ondas faça todo o procedimento e depois você volte naquele tempo previsto e encontre a comida pronta, né? O bolo preparado, ou a pipoca estourada, né? Isso é um processo automático. Então, dentro dali do micro-ondas, nós temos a automação. Aquilo acontece, ou deveria acontecer da melhor maneira possível, sem nenhuma intervenção de pessoas ou de humanas, né? É a facilidade da vida moderna. É você colocar um forno eletrônico, programar ele e ele lhe entregar no final, né, de todo o processo, ele lhe entregar uma comida descongelada, uma comida preparada, enfim. Então temos aqui também, quando você entra no elevador, né? Você vai no elevador, você chama o elevador, você aperta o botão chamando o elevador. Então o elevador, tecnicamente, sabe onde ele tem que ir e parar, uma vez que você apertou o botão no andar desejado, né? Você está lá no 10º andar, apertou o botão, então o elevador tem que sair de onde ele estiver, você não sabe, nem deveria saber, né? Ele vai percorrer os andares que ele precisa, vai chegar lá no seu andar e vai executar algumas ações sequenciais. Quais são essas ações sequenciais? Parar devagarzinho o motor de acionamento da cabine, né? E vai abrir a porta, ligar o ventilador, né? Para que você entre no elevador. A partir do momento que você vai lá e seleciona um outro andar que você quer se deslocar, automaticamente, né? O elevador vai lá, vai fechar a porta, vai realizar alguns procedimentos de verificação, se a porta realmente foi fechada, enfim. Vai ligar uma luz dizendo que está subindo, que está descendo. Então, ele vai realizar procedimentos e sequências, né? Ou seja, ele vai realizar ações sequenciais, de modo a garantir que você chegue no seu andar, no 20º andar, por exemplo. Eu não sei se vocês têm idade para isso, né, Aurelina?
que antigamente o elevador tinha assessorista. O assessorista fazia boa parte das ações de um sistema automático. O assessorista abria a porta, o assessorista é, parava em determinado andar, né? Depois até o assessorista apertava o botão e ele parava no andar certo, mas tinha elevadores mais antigos que o assessorista inclusive abria a porta. Ele estava ali para garantir não só que o elevador chegasse no andar correto, mas também que o elevador a garantir a segurança das pessoas. Tinha um elevador bem antigo que, inclusive, a porta era uma grade e que o andar, quem olhava era o assessorista. O andar que chegou para ele ir lá, numa manivela e parar o elevador. Então, hoje não. Hoje, se vocês forem no edifício São Tomé, acho que é São Tomé, alguém conhece? Se conhecer, pode me interromper. Fica perto do Santos Clubes, aqui em Salvador. Você chega lá num tecladozinho e você digita qual é o andar que você vai. 38º. Aí ele aparece lá no visor. Mostra na cabine, né? Cabine 3B. Aí você vai lá na cabine 3B. Quando você entra na cabine 3B, não tem nada, não tem botão, não tem nada, não tem nenhum botão lá dentro. Ele mostra lá no visor quais são os andares que ele vai parar, né? Inclusive o seu, lógico. Então, se você entrar no elevador errado para adiantar, você corre o sério risco de vir muito distante para onde você iria, tá bom? Então, ali assim, digamos assim, o que há de mais moderno, pelo menos sobre o meu conhecimento, de automação de elevadores. Ele tem 8, sei lá, 10 cabines de elevador. Ele já lhe direciona certinho para a cabine e o seu andar. Ok? Agiliza, não para em tudo quanto é andar. Ele é muito rápido. Enfim, isso é o que mais de moderno que eu conheço em automação de elevadores. Outra coisa em refrigeração e climatização, né? Então você não fica lá ligando e desligando a geladeira, tirando a geladeira e colocando de volta na tomada. Então você tem um sistema automático que liga o compressor quando você deseja diminuir a temperatura do refrigerador e que você desliga o compressor quando você deseja aumentar a temperatura desse refrigerador, né? Então você liga quando quer diminuir a temperatura e você desliga o compressor quando você quer aumentar essa temperatura. Então isso acontece de maneira automática, no modo automático, garantindo que o seu alimento esteja condicionado de tal forma que ele não venha a estragar, ok? Esse processo ocorre de maneira automática, sem intervenção do ser humano. Outra é a climatização. Lógico que existe a modernização da climatização e da refrigeração, tá? O outro é o ar-condicionado. Então, você vai lá, coloca uma temperatura ou no termostato, mais ou menos, se quer mais frio ou menos frio. Então, você coloca lá o seu set point, ou o seu set, ou o seu valor desejado, ou a sua temperatura desejada, né? Você coloca lá o valor que você quer de temperatura, que vai garantir o seu conforto térmico, e o ar-condicionado vai trabalhar sozinho ali para manter o seu ambiente agradável. Então, da mesma forma, quando você insere os parâmetros aqui no seu micro-ondas, e quando você coloca o andar que você deseja, né? Então você está inserindo os dados necessários para que esse sistema ele trabalhe sozinho, sem a necessidade da intervenção de um operador, de um usuário, de um ser humano, né? Então, a automação é quando um próprio dispositivo, por exemplo, realiza todas as ações e é capaz de perceber toda e qualquer variação nos parâmetros que você deseja sobre um determinado valor, sob o seu controle, seja de temperatura, potência do micro-ondas, quanto tempo ou a quantidade de giros que esse motor vai funcionar para garantir que você vá até o seu andar, enfim. Então, um controle automático, um sistema automático, ele garante
que o próprio dispositivo execute todas as ações necessárias para garantir o seu funcionamento, ok? Então, automação é nada mais nada menos você instalar sistemas automáticos de modo a garantir essas funcionalidades. Então, para garantir que sua temperatura ambiente esteja sempre no valor do conforto térmico, para garantir que a temperatura da geladeira mantenha-se em valores que que garantam que seus alimentos estarão conservados. Os equipamentos garantirão que você chegue ao seu andar com segurança e devidamente com a segurança devida, né? Então, são necessários a instalação de equipamentos para que eles realizem essas ações, né? Então, nada mais nada menos o sistemas de controle são nada mais nada menos do que a interação entre os processos, né? Então, aqui eu posso considerar que a refrigeração, climatização do ambiente é um processo, a refrigeração para armazenamento e conservação dos alimentos é um processo, o transporte de pessoas, né, no modo vertical, transporte vertical de pessoas é o meu processo, e preparação de alimentos aqui é o meu processo, tá? Então, para garantir isso, é necessário a implementação de sistemas automáticos. E esses sistemas automáticos interagem diretamente com o seu processo, tá? Então, o que vocês podem perceber aí, né? Que a automação, ela não se resume a acionamento de motores, a automação não se resume a elevadores, a automação não se resume a uma grande indústria, onde equipamentos físicos existem, né? Onde movimentos são realizados, onde modificações são feitas. Então, a automação existe também com fluxos de dados, né? Você pode pegar informações, tratar aquelas informações, gerar ações para aquelas informações, gerar inclusive movimento físico, né? Transporte de carga, gerar o que for, né? Mas se tudo isso ocorre sem intervenção de um ser humano, de uma pessoa, esse processo está acontecendo sozinho, sem a necessidade de intervenção. Então, esse processo está acontecendo de maneira automática, né? Então, você tem aí uma série de aplicações da automação. Nesse caso específico, essa imagem mostra que hoje nós temos aí um servidor, um computador responsável pelo gerenciamento, por exemplo, de um estabelecimento comercial. Então, esse estabelecimento comercial tem um computador, um servidor, que vai gerenciando todo o que é necessário para manter o funcionamento do negócio, né? Então, ele faz o monitoramento, recebe pedido de venda, devolução, né, dos seus pontos de venda. Então, devolução e venda, não, então existe essa interação e o armazenamento dessas informações e o processamento automático, sem alguém estar tendo que fazer ali a leitura, a interpretação daqueles dados e gerando uma ação. Então, a gestão do estoque, saber quanto que eu tenho de matéria-prima, quanto eu tenho de produto acabado, quanto eu tenho de insumo, enfim. Então, a centralização dessas informações, gerando, lógico, ações que independam de uma atitude humana, né? Então, gestão de estoque, compra, integração com fornecedores, né? Folha de pagamento, para gerar o seu negócio, você vai ter que pagar, ter pessoas que trabalhem com venda, com distribuição, enfim, com limpeza, seja lá o que for, né? Então, folha de pagamento, CRM, eu não sei o que é, tá? Mas a ideia é que vocês percebam que a automação, ela vai além da indústria. Existe a automação comercial. Então, você tem o seu estabelecimento comercial, que você pode chegar lá e automatizar todo o seu processo de compra, estoque, ou seja, você nunca vai deixar faltar
um determinado produto, vai saber quanto é que um produto vende mais do que o outro. Então, eu só vou comprar, minhas faturas, minhas compras serão todas uma vez por mês. Mas aí você compra 10 caixas de um determinado produto, mas no quinto dia você já vendeu as 5 caixas. E aí? Você vai ficar sem vender aquele produto? Então você pode gerar dados estatísticos através dessa automação e disparar sem que alguém veja que acabou, que chegou no determinado volume crítico. Opa, chegou no volume crítico, já dispara um pedido de compra. Isso é automação e isso é automação comercial. Ok? Então, temos aqui um exemplo de automação industrial, né? Então, temos aqui um conjunto de elementos. Aqui nessa imagem mostra uma indústria automobilística, né? Acho que aqui deve ser do setor de solda, né? Então, essa solda precisa ser precisa, num valor certo de potência, para cada parte do carro. Vai ter uma determinada parte do carro que a potência dessa solda vai ser maior, né? Onde os esforços físicos são maior. Vai ter uma parte do carro que vai ter que ter uma solda mais leve, porque no momento da colisão aquela energia precisa ser dissipada, né? Para que isso não seja transferido para o condutor ou para os passageiros. Então existe uma ciência em cima disso aí. Então, como garantir que o ser humano ele é susceptível a falhas, né? Então, o camarada vai lá, brigou com a esposa, ou o cara está com problema de saúde sério, está preocupado com a mãe, com o pai, e aqueles problemas familiares e pessoal, ou a pessoa tem dependência química. Então, se você não tem máquinas trabalhando para isso, você termina não garantindo uma uniformidade, uma segurança, né, do seu produto. Então, na automação industrial, além de você garantir volume, na verdade, na automação como um todo, né? Além de garantir volume, você garante também as características do seu produto, a confiabilidade, a qualidade, a eficiência, enfim. Existem outras garantias, além da falta, ou digamos assim, a restrição da atuação humana nesses processos de fabricação ou de transformação de matéria, né? Então, nós temos aqui um quadro de comando para acionamento que eu não sei, foi uma imagem pega da internet, onde você tem alguns equipamentos aí, e muitos desses equipamentos foram equipamentos que vocês viram lá naquele vídeo que foi postado, que foi compartilhado, né, mostrando alguns dos elementos que constituem uma automação, né, um sistema automático. Tá? Então, na indústria, ela também é muito presente, é muito latente, onde que normalmente, onde é que você vê a automação? Eu vejo na indústria, mas não é só na indústria, a automação está em todo canto. Então, há um tempo atrás era bem incipiente ainda, mas hoje a automação residencial, ela está bem forte, está surgindo muitos equipamentos, muitos elementos e dispositivos de acionamentos residenciais, né? Então, principalmente com o surgimento de muitos dispositivos comandados por Wi-Fi, com integração Wi-Fi na própria rede, né, residencial. Então, você tem, além dos computadores estar hoje conectado na rede mundial de computadores, você pode ter o seu interruptor da sua sala, o interruptor do seu ventilador de teto, né? O interruptor, ou a tomada da sua geladeira, a tomada da sua cafeteira, né? Você colocar de manhã lá, todo dia de manhã, e você já deixa preparado, lógico, depende também da cafeteira, tem umas cafeteiras que são automáticas. Você pode chegar lá no seu programinha lá e dizer, o café às 7, sei lá, a geladeira desliga de noite e liga de manhã para economizar energia, enfim. Então, você tem inúmeros dispositivos hoje, lâmpadas Wi-Fi, um monte de coisa integrada, né, principalmente na rede sem fio, para monitoramento, modificação
ajustes, monitoramento de segurança, alarme contra incêndio, um monte de coisa já integrada dentro da automação residencial. Então, a automação residencial segue forte e firme, tem crescido bastante mesmo nesses últimos 5 anos. Tá? E automação industrial, automação de processos. Né? Quando você vê uma indústria como um todo, existem várias formas de você automatizá-las. Né? Você pode automatizar partes desse processo, ou você pode integrar essas partes de processo. Né? Então, aqui, aqui é uma planta que eu não me lembro do que é, já analisei, alguns alunos até me chamaram a atenção mais alguma coisa, mas a intenção não é saber o que exatamente é esse processo. O importante é saber que existem várias partes, várias etapas para que se chegue a uma determinada obtenção de um produto. Né? Então, nós temos aqui um misturador, temos uma esteira aqui de transporte desse material já misturado, temos uns separadores aqui por centrífuga, temos uns aquecedores, cada parte aqui, ó, aqui um separador por centrífuga, enfim. Cada etapa, cada equipamento desse vai realizar uma etapa do processo. Então, para garantir a obtenção de uma matéria-prima ou de um produto em sua uniformidade, ou garantir um fluxo ou um volume de produção, é necessário que esses equipamentos trabalhem em sincronia. Né? Normalmente, um depende da matéria-prima do outro. Né? Então, a integração desses processos, elas podem ser realizadas. Então, eu tenho não só a automação de cada etapa desse processo, como também eu posso ter a integração desses processos menores e eles se comunicando e sabendo, né, e estabelecendo condições de funcionamento entre eles, de modo a garantir essa sincronia e essa qualidade, a produtividade, volume, tudo isso. Ok? Então, controle automático é aquele que o próprio dispositivo é capaz de perceber mudanças que afetam o sistema, decidir sobre a necessidade de alguma ação corretiva e atuar sobre o sistema, sem intervenção humana. Né? Então, a automação também pode ser o processo de instalar controles automáticos em um equipamento, uma máquina ou processo. Então, o que é que compõe esse sistema de controle? Ou esses equipamentos de controle? Então, como eu disse para vocês, entre o nosso processo, cozinhar, aquecer ambiente, resfriar ambiente, conservar alimento, separar duas matérias-primas, né, através de uma centrífuga, comprimir um gás, né, transportar uma carga. Isso, qualquer ação dessa, ou qualquer transformação dessa, é considerado um processo. Né? Pode ser considerado um processo. Como também a integração com um processo como um todo pode ser considerado um processo ou suas partes. Né? Então, para que essas ações e que esses equipamentos de controle interajam com o seu processo, é necessário que existam os elementos sensores, né, e os elementos atuadores. E o responsável pela verificação desses parâmetros, e as condições necessárias para obter aquele produto acabado. Né? Então, esse equipamento responsável em executar e decidir quais são as ações a serem tomadas é o nosso controlador. Né? Só que para o nosso controlador atuar sobre o nosso processo, é necessário que ele tenha dois elementos bem importantes, que é o elemento que vai modificar o nosso processo, né? Eu coloquei aqui um exemplo, uma válvula de controle, e o elemento que vai informar para o controlador quais são, né? Quais são os parâmetros a serem, digamos assim, monitorados e quais são os seus valores. Então, vai estar sempre atualizando do controlador
quais são os valores daquelas variáveis que eu desejo manter no meu valor desejado. Então, a variável que eu desejo manter, né, no meu conforto térmico, no meu ambiente refrigerado, é a temperatura. A variável que eu preciso manter no meu valor desejado, ou no valor que não... Qual é o valor desejado? É o valor que não estrague meus alimentos na minha geladeira? É a temperatura. O meu valor desejado para o elevador, aí vai variar. Mas, em modo geral, vai ser o quê? Andar, porta aberta ou fechada, né? E por último, qual foi o último? Foi o elevador, foi o, o micro-ondas, né? O micro-ondas, qual é a temperatura do alimento, né? Qual foi o tempo que ele colocou na potência tal para garantir aquele cozimento do alimento, né? Então, vai ter elementos que vai estar fazendo a leitura, mostrando ou informando ao controlador qual o valor desses parâmetros. Alguém quer falar alguma coisa? Então, eu coloquei como exemplo aqui, por exemplo, dentro dessa arquitetura, eu coloquei como exemplo alguns chamam de relé programável, outro micro CLP, mini CLP, mas no final das contas ele é um CLP. Coloquei aqui um controlador lógico programável como elemento controlador desses processos, né, esses processos automáticos. Dei um exemplo aqui de uma válvula de controle como elemento atuador, que são elementos que modificam o meu processo. Elementos sensores eu coloquei aqui alguns capacitivos, indutivos, medidores de temperatura, tá? Medidores aqui de posição, pressão. Então tem alguns sensores aqui de diversas naturezas, né? Para acessibilidade de diversas variáveis, né? E o processo pode ser qualquer um daqueles lá que a gente já viu e muitos outros que vocês podem perceber. Alguma pergunta sobre esse ponto aí? Então, por exemplo, quando você vai lá, alguém pode falar. Quer dizer que tudo ok até aqui. Beleza, Aurélio. Então, não sei se vocês já perceberam aí no Parque Shopping, não. Boulevard Shopping, né? Aquela geladeira, aquele elevador, aquela escada rolante que dá para a praça de alimentação. Se ela ficar um tempo sem ninguém acessar ela, ela vai diminuir bastante a velocidade de funcionamento. Ela vai ficar funcionando bem lentamente. Quando alguém se aproxima ali daquela área para entrar ali no, na escada rolante, ela pega e aumenta gradativamente a velocidade, né? Então, visa alguns aspectos importantes, que é economizar energia, aumentando a eficiência, né? Evitar também a degradação do equipamento pelo seu funcionamento contínuo e a todo vapor, a toda potência, né? Mas cujo objetivo principal, certamente, é a economia de energia, tá? Então, você tem a automação da porta, a pessoa chega lá na porta, e da porta do shopping, né? E ela abre sozinha quando você se aproxima. Então, ali tem várias funcionalidades, né? Então, uma delas, várias justificativas. Uma delas é que a porta se mantenha o máximo possível fechada, para que o ar frio não saia, né? Ou o ar quente não entre, e aumentando assim a necessidade de funcionamento do ar-condicionado, né? Outra coisa, ou garantindo assim o conforto térmico de quem está dentro do próprio shopping, né? Enfim, ou pode ser uma forma até de segurança também, não sei se existe um bloqueio de porta em algum caso específico, mas pode ser que ela tenha também essa funcionalidade. Em determinada situação, a porta fecha e ela não abre, né? Por algum motivo, não sei.
Mas aí depende, tem que ver qual é o objetivo daquela automação, tá? Geralmente, professor, esses bloqueios são usados nas portas corta-fogo e nas portas giratórias de banco. Perfeito, bem lembrado, Zalerino. Eu estava tentando lembrar isso, esqueci, aí eu falei aquilo ali. Eu não fugiu da minha mente, porque eu já estava pensando em outra coisa. Tá Mas bom, bem lembrado. ponto pela informação. Ótimo, valeu por me lembrar. Beleza. Bem lembrado do banco e das portas corta-fogo, tá? Ok, gente? Ok, tranquilo. Então, assim, isso lógico, são conceitos bem simples e bem, digamos assim, bem geral, né, do que é automação. Quem teve contato com a indústria aí sabe que a automação, ela, hoje nós temos carros autônomos, o avião mesmo, não tem, já tem muitos anos, o avião ele é capaz de decolar e pousar sozinho, né? Mas por medida de segurança, os aviões não pousam sozinhos, não decolam sozinhos, né? Ainda não se é permitido que isso aconteça, né? Ainda existe muita necessidade de intervenção humana no, no, na pilotagem, né, dessas aeronaves. Mas qualquer um desses aviões, Airbus e Boeing, eles são capazes de pousar, e não é de hoje não, decolar e pousar sozinho é já de muito tempo, tá? Então, muitos desses controles, por que que vocês acham que o avião, quando chega a uma determinada altitude e velocidade, eles, os pilotos colocam em piloto automático? Porque eles querem ficar com a mão na cabeça e relaxando, com os pés em cima do painel do avião? Não, porque tem aviões que são incontroláveis àquela velocidade, compreendeu? Um ser humano não seria capaz de controlar, que é o caso do Concorde. E o Concorde, quando ele chegava a determinada velocidade, tinha que colocar em piloto automático que ninguém segurava, ninguém conseguia segurar o avião. Né? Então, como eu acho que esses aviões aqui, os aviões comerciais, eles não andam no limite, mas, por exemplo, nessa viagem, aquele avião da Air France que caiu, por exemplo, o que, que o avião da Air France caiu? Porque o controle era todo com a máquina, os pilotos não tinham condições em determinadas, na atitude de cruzeiro, por exemplo. Normalmente, quem comanda o avião é o computador, porque um ser humano não é capaz, né, de garantir o funcionamento pleno da máquina. Então, quando a máquina se viu com um dos sensores com defeito, o ser humano não foi capaz de corrigir. Além de ter demorado tempo, né, para identificar qual era o problema, talvez, mesmo que ele tivesse identificado, talvez ele não conseguisse corrigir o problema do avião. Então, existem processos automáticos que existem porque não tem como não um ser humano ser capaz de executar aquela atividade. Então, existem processos automáticos muito hoje até processos chamados autônomos que superam uma automação, né? Ou seja, eles tomam uma decisão sozinho, são capazes de realizar atividades mesmo sem uma ação prévia já, digamos assim, que conste no seu sistema como reação a uma determinada etapa do processo ali, né? Então, deixa eu fazer uma anotação aqui importante, antes que eu esqueça. Rapidinho, gente, vou pegar uma toalha aqui que eu derramei água em cima de mim, rapidinho.
Então, voltando, então a gente existe já a evolução dessa automação, né? São considerados alguns processos, alguns processos, desculpe, são considerados autônomos, ou seja, ele é capaz de tomar as próprias decisões, realizar os ajustes, mesmo que esses ajustes já não tinham sido pré-programados, né? Essa semana preste atenção que está automático já, eu já configurei, vou passar vou disponibilizar um vídeo para vocês assistirem sobre o carro autônomo e outros processos industriais, né? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos para algumas classificações gerais aqui, que podem ser, digamos assim, associadas ao nosso propósito, que a gente já discutiu na aula passada. Uma dessas classificações, quanto à classificação da automação industrial, seria a automação fixa, também conhecida como automação rígida ou cabeada. Vocês fizeram isso no semestre passado, que foi com comandos elétricos, né? Então temos aqui, eu acho que aqui é relé de nível, um disjuntor motor, um relé de alguma coisa, um contator, um disjuntor. Então, esses elementos são automação física, conhecida como rígida, fixa, porque é cabeada, porque qualquer modificação aí exige muita interferência física, né? Modificação de conexão, enfim. Então, é aplicado em oficina de pintura, transportadoras, processo de destilação, ou seja, qualquer lugar vai ter automação fixa, tá bom? A automação fixa não é exclusivo de processos modernos ou processos antigos ou arcaicos, né? Atrás de qualquer automação vai existir uma automação fixa sem sombra de dúvida. Existe outra classificação de automação, que é a automação programável. É conhecida por fabricar produtos personalizados. Então, a sua característica principal é a utilização do controlador lógico programável, que é o CLP, que é aplicado na maioria das indústrias. Entendo assim como um produto personalizado, por exemplo, uma fábrica de veículo, né? Então, a fábrica de veículos, você tem lá Toyota. A Toyota vai ter. Normalmente não acontece isso, não, mas é só uma maneira genérica, né? Depois eu detalho mais um pouquinho. Na mesma linha de produção, ele fabrica Hilux, ele fabrica Corolla, ele fabrica o Etios. Aí ele vai lá na programação, né, na automação programável e coloca fabricação do Etios. Pronto, então as máquinas vão realizar os movimentos, as ações necessárias para fabricar o Etios, né? Se a gente aprofundar mais um pouco, ele vai dizer Etios 1.5, na verdade, assim, tipo assim, Etios, eu nem sei lá, Etios X. Aí ele vai lá, fabricação do Etios X, ele vai usar todos os parâmetros para a fabricação do Etios X. Etios Y, ele vai mudar todos os parâmetros para a fabricação do Etios Y. Então, a automação programável a vantagem desse tipo de sistema é você poder fabricar produtos personalizados. A fabricação é Etios X, mas ele vai fabricar 5 Etios X vermelho, 10 amarelos com hack no teto, entendeu? Então, a personalização vem através da automação programável. Existe a automação flexível, né? Que, na verdade, não tem como... a maioria delas, certamente. É porque, quando se trata de automação comercial, por exemplo, pode ser que exista a preponderância, né? A predominância de dessas classificações.
Mas normalmente os processos industriais, eles apresentam tanto a automação fixa quanto a programável, né? Que se resume à automação flexível, que apresenta a filosofia de automação comum às automação fixa e programável. Então, usa CLP, comandos elétricos, outros dispositivos de automação industrial, eletrônicos, microprocessados, computadorizados também, tá? Aplicada à maioria das indústrias. E o último seria a automação integrada, né? Lembra lá que eu mostrei aqui que existia, né, várias etapas de um determinado processo, ou vários processos acontecendo, vários processos acontecendo ao mesmo tempo, de modo a obter um único produto, ou vários produtos, só que esses processos eles são integrados porque um depende do outro, daí surge a automação integrada, né? Então, seria a automação completa de uma fábrica, processos funcionam gerenciados por um sistema único, que seriam integrados, né? Então, você vai ter lá 50 PLCs, né? Vários comandos elétricos, e você vai ter um sistema digital de controle distribuído, que é o SDCD. Então, é um computador que vai gerenciar os 50 PLC, ou os 100 PLCs, ou os 300 PLC que existe naquela fábrica, né? Que vai gerenciar, hoje nós temos até contadores Wi-Fi, contadores com algum tipo de eletrônica embutido nele, né? E essa automação integrada hoje é o que existe de moderno em termos de automação industrial. Então, aqui você tem uma fábrica como um todo, um processo, sei lá, isso aí parece uma de cerveja, não sei, estou por fora. Mas, independente disso, é um processo químico, petroquímico, é um processo de reação, de obtenção de produto um produto qualquer, né? Então, antigamente, nós tínhamos aqui, ó, essa mistura aqui de instrumentos pneumáticos, instrumentos hidráulicos, eletropneumáticos, enfim. E com certeza, a quantidade desses instrumentos aqui, além de dava defeito, né, vou dizer que dava muito, eles são bem confiáveis, mas eles são um pouquinho mais lentos, isso aí com certeza, do que um processo computadorizado. Então, aqui pode corresponder a uma parte bem pequena de um processo, de uma indústria, né? Quando hoje você, com o computador, você consegue integrar muitos desses processos, e aqui pode até ser apenas uma tela dessa infinidade de telas que esse operador fica monitorando, tá? Então, o processo integrado integra tudo, né? E existe também um processo que, além de integrar a própria produção, ainda integra estoque, integra cliente, então já é capaz de integrar todas as necessidades de matéria-prima, de insumo, de compra, venda, enfim. Então, o que hoje prevalece, o que há de mais, digamos assim, moderno em automação, é a automação integrada. Alguma pergunta? Aí o livro faz ele acrescenta mais algumas informações sobre a automação integrada. Ele fala o seguinte: automação fixa. Não. Peraí. Olha, ele fala aqui: a automação fixa é apropriada para a seguinte circunstância: baixa variabilidade no tipo de produto, seja tamanho, cor, forma, número, seja o que for. Demanda previsível e estável, ou seja, demanda
já sabe a quantidade e a quantidade é única e sempre vai produzir aquilo, independente da necessidade ou não, né? Alto volume de produção e baixo custo de implementação. Isso aí está claro, né? Que o baixo custo de implementação de uma automação fixa, uma vez que se utiliza aqueles elementos que você já conhece. A flexível, ele acrescenta aqui que variabilidade significativa no tipo de produto, isso a gente falou, né? Uma mesma linha de produção é utilizada para fabricar vários produtos, isso aí a gente também comentou, através da Etios, Corolla e Hilux, por exemplo, né? O ciclo de vida do produto é curto, né? Ou seja, você não vai produzir um ano inteiro Hilux, que ele justifica você ter uma automação flexível, tá? E o volume de produção são moderados e a demanda não é totalmente previsível, né? Às vezes você tem uma variação de demanda, então você, para utilizar a mesma planta para vários produtos, você termina implementando uma automação flexível, ok? Tem outros tipos aqui, mas que a gente não trata deles, tá? A gente faz um recorte para acionamento de motores. Alguma pergunta? Então vamos lá. Sistema de controle. Lembra lá que a gente fez eu fiz esse diagrama da arquitetura, controlador, processo, atuador e sensor. Vamos ver de uma maneira um pouco diferente, né? Porque aqui, na verdade, você observa o seu sistema de controle, que corresponde não só ao processo, mas os equipamentos de controle. Aqui ele também faz essa relação. Porém, essa relação ela é feita por um bloco, por blocos, e ele está mais diretamente voltado ao foco do processo do que para como um sistema como um todo, tá? Então, o sistema, que é o processo, representado por qualquer fenômeno natural, físico ou químico, sujeito a estímulos externos, entradas ou variáveis de controle, que produz respostas a estes estímulos, sinais de saída ou variáveis controladas. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos dois tipos de processo, tá? Então, aqui nós temos nosso sistema de controle. E esse nosso sistema de controle, como é que a gente precisa enxergar os nossos sistemas de controle? Seja o nosso processo ou ele como um todo, junto com os equipamentos de controle. A gente precisa enxergar ele através das suas entradas e das suas saídas, ok? Então, vocês precisam enxergar o processo através das suas entradas e através das suas saídas. Quando você analisa o processo, as entradas do processo e as saídas do processo, a ótica é uma. Quando você, quando você analisa o seu equipamento de controle, você vai analisar também entradas e saídas, mas essas entradas e saídas precisam ser analisadas de uma maneira diferente, tá? Então, quando a gente analisa o nosso equipamento de controle, nós temos o nosso sistema, temos as entradas do nosso sistema e as saídas do nosso sistema. Então, vamos lá. Você tem um controlador. Você dirigindo, quem é o controlador? Eu. Você, né? Então, as decisões, né, na condução daquele veículo partirão de você como controlador. Perfeito? Então, você precisa enxergar
alguns parâmetros ou algumas coisas para tomar decisão, não precisa? Sim, sim. Mas enxergar não significa ver com os olhos, né? É você sentir, é você perceber, não é verdade? Então, o você enxergar, sentir, perceber, digamos assim, são todos os seus sentidos, né? Os seus 5 sentidos. Então, quando você estiver fazendo uma curva, você vai, opa, tá tendendo para um lado, para o outro, né? Então, quando você está dirigindo ali, vários sentidos seus estão bem atentos e, né, ligados ali e servem para você tomar a sua decisão, tá bom? Então, quando você percebe que vem uma curva, você toma a decisão de virar o volante para a esquerda ou para a direita, não é isso? Mas você só vai perceber se você estiver olhando para o seu para-brisa. Então, uma das entradas para você como controlador, né, considerando que você é o equipamento de controle, né, junto com o carro, lógico, e alguns acessórios do carro, a sua visão. Visão vai ser um parâmetro de entrada para o seu controlador para a tomada de decisão. Opa, preciso virar a curva. Outra coisa é você olhar para o seu velocímetro, né? Você vai olhar para o velocímetro e vai perceber ali, ó, que a velocidade está alta. Então, um parâmetro ali, uma variável é o quê? Velocidade. Então, sua cabeça vai processar, opa, aqui eu estou na parafuso, a velocidade máxima é 80, e você vai pensar e vai tomar a melhor decisão. Você tem várias decisões, não tem? A ser tomadas quando você percebe que a velocidade está acima do limite da via. Sim, sim. Quais são? Diminuir. Sim, você pode tomar várias ações para diminuir. Quais são elas? Frear, reduzir a marcha. Você pode tomar inúmeras, né, não? Isso, Você pode frear, você pode simplesmente tirar o pé do acelerador, isso. você pode reduzir marcha, você pode, sei lá, tem tantas coisas que você pode fazer, né? Mas aí a gente não chegou ainda nesse parâmetro de correção. Então você olha uma variável que é a velocidade, você enxerga que existe uma curva, né? Você pode ouvir que o motor está muito acelerado, ou olhar lá no RPM, caso tenha. Caso contrário, não. Antigamente o carro não tinha RPM. Você trocava a marcha pela sua sensibilidade. Ali, ó, peraí, está acelerado demais, ou porque você ouvia o motor muito acelerado. Você ia lá e trocava de marcha, né? Então, todos os seus sentidos, quando você está dirigindo ali, eles são atentos. E muitos deles são utilizados como parâmetro para você, na sua cabeça, raciocinar como controlador e tomar o quê? Decisões. Tá? Então, do seu controlador, a saída para a decisão é o quê? A decisão de pisar no freio, ou a decisão de reduzir marcha, ou a decisão simplesmente tirar o pé do acelerador. Percebeu quantos parâmetros você pode mudar para diminuir a velocidade? Você pode reduzir marcha, você pode frear, ou você pode simplesmente. Qual foi outro? Esqueci. Tem 3 Tirar o pé possibilidades. do acelerador. Tirar o pé do acelerador. Né? Então, essas são as suas o quê? Saídas. Ok? Essas são as suas saídas. As entradas são as variáveis. É tudo que vai perceber aquela variável que você deseja manter no seu valor desejado, né? No seu parâmetro de controle. E as suas saídas são as ações que você toma e onde isso faz modificar aquela variável. Então, a variável velocidade pode ser modificada pisando no freio, reduzindo marcha ou tirando o pé do acelerador. Você, baseado em algumas condições daquele momento, vai tomar a melhor decisão para isso. Através do quê? Das suas saídas, tá? Isso é a sua visão como controlador e equipamento de controle. Perfeito?
Quando você se enxerga, ou como você enxerga, o processo enxerga isso, tá? Então, o que acontece? O seu processo, eu não sei se eu tenho aqui na frente, não tenho não. Mas isso é você como controlador, como equipamento de controle, tá? Como equipamento de controle. Vamos enxergar agora o seu carro. Seu sistema aqui, ó, é o carro, tá? O que é que o carro realiza? O que é o processo? O carro é o processo, né? Qual é o processo do carro? Te transportar para algum lugar. É isso? Para lhe transportar para algum lugar, você tem muita coisa que precisa acontecer ali no carro. Acelerar, frear, fazer curva, né? Então, essas são algumas coisas que acontecem no carro ali, de modo a garantir o seu deslocamento. Não é isso? Então, realiza vários procedimentos, vários processos, várias coisas acontecem para tirar você de Camaçari e trazer você para Salvador. Ok? Então, vocês estão percebendo o carro, né? Então, o seu carro, para mudar de velocidade, que é o seu sistema aqui, né? O que é que você precisa fazer para que seu carro mude de velocidade? Aumentar a marcha e acelerar. Você precisa acelerar ou tirar o pé do freio, né? Qualquer uma dessas coisas. Então, para o seu carro mudar de velocidade, se for aumentar, por exemplo, né? Você precisa que seu carro, né, modifique a velocidade. Para que seu carro modifique a velocidade, algumas coisas precisam ser alteradas, né, para que seu carro mude de velocidade. Então, o que acontece? São as entradas do seu processo. As entradas do seu processo são parâmetros, ou são, digamos assim, são fenômenos físicos, né? São ações físicas que fazem com que a sua velocidade mude. Isso seria a entrada do seu processo, tá? Então, para eu mudar de velocidade, para aumentar ou diminuir, eu acelero, eu freio, eu tiro o pé do acelerador. Tudo isso são entradas do meu processo, que são parâmetros que, alterado, mudam o meu processo. Ok? E a saída no meu processo é a reação dessa entrada no meu processo. Seria a saída. Então, eu acelero, a velocidade aumenta, que é a saída. Eu freio, a velocidade diminui. Eu tiro o pé do freio, a velocidade aumenta. Eu troco de marcha, minha velocidade aumenta. Compreendeu? Então, a saída do meu processo é o resultado esperado à minha variação de entrada. Ok? Compreenderam? Tranquilo, professor. Perfeito. Então, por exemplo, isso pode acontecer de duas maneiras, tá? Vamos voltar lá para o nosso equipamento de controle, ok? E vamos considerar aqui, ó, esse sistema como o nosso sistema de controle que corresponde ao nosso processo. Por que que eu falei desse conceito anterior? Porque lá na frente a gente vai precisar, tá bom? Então, eu tenho o meu sistema, né? Meu sistema de controle, temos a saída deles e a entrada. Então, nós vimos que a entrada são as variáveis, não é isso? Então, essas variáveis, elas modificam o meu processo, tá? Ou são valores, são fenômenos físicos, são grandezas físicas que você toma como parâmetro para manter o seu processo do que você deseja, tá? Essas são suas entradas. Vamos botar para o micro-ondas. O micro-ondas, o micro-ondas, como é que acontece o micro-ondas? Você chega lá, vou dar um processo bem simples, né? Você chega lá no micro-ondas, coloca aquele saco de pipoca de micro-ondas, aperta o botão pipoca e se manda para botar a TV no canal ou botar o Netflix lá
no filme que você quer assistir, não é isso? Então, depois que o micro-ondas apitar, você deseja ou você espera que o seu saco de pipoca lá de micro-ondas esteja o quê? Estourado. Não é isso? Isso acontece com eficiência, com precisão, com eficiência e precisão? Acontece. Não. Lê a embalagem lá da pipoca de micro-ondas depois. Ah, Pode ser que você fale. Peraí, que senti um cheiro de nem todos queimado. os grãos são Às estourados. vezes, exato, às vezes nem todos os grãos são estourados, né? Às vezes. Peraí, que eu tô sentindo um cheiro de queimado aqui, peraí. Tá me ouvindo? Sim, professor. Porque às vezes tem um povo que fica queimando coisa aqui fora e às vezes eu fico dentro de casa achando que tem alguma coisa pegando fogo. Ainda mais que eu tô com esse fone aqui que eu não consigo ouvir nada externo. Seu Aurelino falou que foi a pipoca. Isso. Então, assim, você não garante, né, aquela eficiência totalmente desejada, enfim. Às vezes você coloca um alimento para descongelar e ele não sai descongelado, né? Aí você tem que repetir o processo. Então, o que acontece? A mesma coisa não. Então, o que acontece? Outra coisa é a máquina de lavar roupas. Você chega lá, coloca só roupa branca, né? Ou coloca só roupa colorida, ou coloca só jeans, ou coloca só, sei lá, você executa todos os procedimentos de maneira adequada. Colocou a quantidade de sabão indicada, colocou o programa para lavagem de roupa jeans, né? Para quem lava roupa em máquina aí, você garante que a roupa vai sair bem lavada ou lavada? Para as donas de casa aí ou aqueles homens que Professor, varia de roupa para roupa, entendeu? Principalmente no que diz respeito a camisas, os colarinhos dela não ficam bem legais. E no que diz respeito às calças, a parte da cintura e a parte da barra da calça, a parte interna, também não ficam legais. Aí, geralmente, eu tenho que auxiliar isso com a escova. Muito bem. Então, qual é a função da máquina de lavar? Lavar a roupa. Mas você não garante que ao final daquele processo, mesmo você escolhendo o diesel, botando o sabão certo, tal, que você vai conseguir aquela roupa totalmente lavada, tá? Por que que isso acontece? Porque durante aquele processo de lavagem, de limpeza de roupa, não existe uma verificação de parâmetros. Ó, então, basicamente, quando você representa a lavagem de roupa em uma máquina de lavar, né, você representa dessa forma o seu sistema, as suas saídas e suas entradas. Né? Então, quais são as entradas da máquina de lavar? Roupa só jeans, porque ele indica que você coloque só roupa jeans, ou roupa só branca, né? Um copinho de sabão em pó, um copinho de amaciante, que você selecione ali na máquina a programação correta para jeans, onde ele vai bater a roupa numa velocidade X, vai centrifugar numa velocidade qualquer, vai deixar de molho durante 20 minutos. Ele vai seguir passos, sequências, de modo a garantir a sua roupa lavada. Mas ela não garante, tá? Então, não há verificação de cada etapa, ó, não há aqui, ó, na máquina de lavar, que é essa representação, não há verificação em cada etapa se cada etapa foi realizada com sucesso ou a contento, né? Então, esse controle aqui, ó, onde não existe essa verificação, é o chamado controle em malha aberta. Tá? No caso de controle em malha fechada, existe a verificação se aquela variável controlada está sendo mantida e normalmente existe a correção daquele erro quando ele acontece. Ok? Então,
a existência do sensor não indica que aquele controle ou aquela automação é em malha aberta ou fechada, que fique isso bem claro. O importante é que, se esse elemento, sensor, este parâmetro que ele avalia, a variável que ele lê, se ela é utilizada ou não para a correção do processo. Ok? Então, a máquina de lavar e o micro-ondas é um exemplo típico de controle em malha aberta, onde você insere no sistema os dados referentes à ação que ele deve tomar, mas essa ação acontece de uma sequência, que é a sequência, digamos assim, estudada, que garante que, vamos dizer que garante que ao final daquele processo, né, o seu produto ou a ação daquele equipamento de controle seja realizada. Aqui em casa é muito difícil. Então, sabendo disso, Aurelino, é necessário que você, antes de colocar a aba da calça, a camisa, você coloque um sabão ali, inclusive na máquina de lavar tem até essas instruções. Chega lá, dá uma esfregadinha, né? Coloca ali um tempinho, depois bota na máquina e você garante que ao final daquele processo a máquina vai estar. Mas não existe, quando você não. O controle em malha aberta, não existe a verificação se aquelas etapas, cada uma foi concluída com êxito. Tá? Já no controle em malha fechada, sim. Então, por exemplo, a geladeira, o ar-condicionado. Então, o ar-condicionado, ele vai ligar o compressor, vai estar lá para poder abaixar a temperatura, ligou, funcionou. Vai ter um elemento sensor, ó, que vai mandar para o sistema, olha, a temperatura está em 20, você quer 23. Então, a temperatura do ambiente está em 20, você quer 23. Aí ele vai lá e desliga o compressor. Aí aquele controlador vai estar o tempo todo vendo ali, ó, a temperatura agora está em 21, a temperatura agora está em 22, a temperatura está agora em 23, é o valor que você quer, 23. A temperatura agora está em 24, opa, liga o compressor. A temperatura agora está em 22, 23, a temperatura agora está em 22, a temperatura agora está em 20, opa, desliga o compressor. A temperatura está em 21, 20, entendeu? Então, o elemento sensor vai o tempo todo corrigir o sistema baseado na leitura da variável essa que é a variável de saída, ok? Esse caso específico do compressor, depois a gente vai trabalhar isso com mais detalhe, é a variável compressor, ligar e desligar o compressor, ok? Então, o que é a malha de controle? Acabei de falar sobre malha de controle. Malha de controle é o conjunto de componentes do sistema que realizam a automação e controle. Então, é o controlador, válvula, junto com o sensor, compressor, aquela galera toda ali. Os elementos que compõem e os elementos que, digamos assim, imagine aí, comandos elétricos. Você tem vários dispositivos que formam um circuito. Então, comando, circuito de comando. Então, a malha de controle, vamos chamar assim, é um circuito de comando, onde você tem, não é um circuito de comando, pelo amor de Deus, é só analogia. Então, a malha de controle são os componentes que compõem aquele sistema de controle e realizam aquela automação. Então, você vai ter ali válvula, transdutor, compressor, conversor, sensor. Então, aqueles elementos interligados entre si, realizando uma modificação, uma integração com o processo, vai corresponder a essa malha de controle. Então, essa malha de controle ela pode ser aberta, que o sinal de saída depende apenas das características do sistema ou dos sinais de entrada desse sistema. Depende só das características de entrada do sistema. Então, o parâmetro que você coloca lá, roupa jeans, é uma entrada do sistema, ok? Se tem nível na máquina, é uma entrada do sistema. E malha fechada, o sinal de saída não depende somente das características de entrada do sistema e dos sinais de entrada, como também dos sinais prévios de saída. Existem várias estratégias de controle, considerando o sistema em malha fechada.
Então, esse sinal de saída do processo, ó, então, o controlador. Por isso que eu digo, ó, a entrada do controlador, né, é a saída do processo, ó. A entrada, aqui é o controlador, a sua entrada é a saída do processo. Aqui é um parâmetro de avaliação desse sinal de saída, tá? A saída do controlador, ó, é a entrada do processo, porque a saída do controlador é quem modifica o processo, tá? A gente viu lá, conceituando aqueles dois. Então, um controle em malha fechada também é chamado de um controle por realimentação, porque aqueles parâmetros, aquelas variáveis do processo, voltam para um controlador para o ajuste, ok? Na malha aberta, essa saída não volta para ajuste. Então, o sistema em malha fechada, o sinal de saída não depende somente das características do sistema e dos sinais de entrada, mas também depende dos sinais prévios de saída do meu processo. Tá? Que horas são? 8h05. Ó, eu vou deixar, leiam vai disparar lá para vocês fazerem uma leitura. E na próxima aula, a gente continua com isso daqui, tá certo? Mas executem a leitura, não deixem de ler. Lá vai estar um pouquinho mais claro tudo isso que a gente viu até hoje, para que a gente possa dar continuidade na próxima aula, tá bom? Deixa eu ver se já abriram aqui no Swap. Deixa eu ver se já abriram aqui no Swap a turma de vocês, tá? Para fazer a chamada. Eu acho que não, porque eu abri agora há pouco e não tinha nenhuma turma nova. Não abriu, não. Então, depois a gente faz, deixa eu fazer a anotação aqui, até onde a gente chegou. Nós chegamos até slide 18. Que foi controle em malha fechada. Próxima aula, controle manual, automático e elementos de automação. Ok, gente, é o que nós temos para hoje. Tá? Fiquem atentos ao AVA. O AVA automaticamente vai disparar a próxima atividade para essa semana. Vai disponibilizar lá para vocês a apostila para vocês fazerem a leitura. Deixa eu ver aqui. Exato. Eles vão. Acho que é a partir de meia-noite de hoje, eu acho. Então, façam a leitura e qualquer coisa comunicamos lá. Se não der certo, ou tiver algum problema no AVA, manda lá pelo WhatsApp qualquer informação que a gente tenta resolver por lá mesmo. Ok? Grande abraço, boa noite, tudo de bom para vocês.